Olá, seja bem-vindo ao nosso encontro Vida em Cristo. Hoje eu te convido a nós fazermos um pequeno estudo do livro do profeta Ezequiel. Estamos aí no mês da Bíblia, estudando o livro do profeta Ezequiel. É um texto assim que precisa ser lido assim com bastante atenção, pedindo o Espírito Santo que venha nos iluminando. Por isso já pedimos a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que já vai nos conduzindo, abrindo o nosso coração para bem compreender isso que a palavra de Deus quer nos falar. Para compreender através da oração essa linguagem do profeta Ezequiel. Para você que já está estudando a Bíblia nesse mês, logo ali no capítulo 1, que nós estamos estudando, ele vai ser identificado Ezequiel, que significa Deus fortalece, um Deus supremo. Já sendo uma profecia por si mesma, o nome de Ezequiel. Naquela época, após o exílio, o povo estava fragmentado, disperso, longe de suas terras. E o templo de Jerusalém havia sido destruído. E o povo estava religiosamente fragmentado. Mas Deus queria restaurar aquele povo, resgatar aquela nação. É como nós vemos ali no capítulo 37, a importância do profeta Ezequiel. A recuperação, a restauração do povo de Israel. E ele surge para unir um povo que estava dividido. Qual foi o sentido daquela primeira visão que Ezequiel teve? O povo tinha sido exilado, arrancado de sua terra pelo rei Nabucodonosor. E Ezequiel já estava na Babilônia, perto do rio Cobar, onde ele teve suas visões. Ele viu ali uma visão bastante exótica, que é uma visão divina, que Deus fala com o profeta Ezequiel. E aparentemente complexa, essa visão que ele vai falar. Mas ao analisar, percebendo que é como um código assim, criptografado, que os israelitas compreendiam. O povo israelita, eles compreendiam esses códigos. Por exemplo, quando se menciona os querubins que tocavam suas asas, se refere os querubins da Arca da Aliança, fazendo com que aquele povo voltasse seus pensamentos para a Arca da Aliança, cujas asas também se tocavam. E assim ele chama o povo a voltar seus pensamentos para as suas origens, para a sua aliança com Deus. Esses querubins com cabeça, que vai falar de homem, touro, leão, águia, que nós lemos ali, para você que já está fazendo o estudo, vai simbolizar tem uns aspectos profundos. O touro, que se refere ao sacrifício que era feito no templo. A águia, que vai simbolizar o resgate daquele povo de Deus, como Deus fez para tirar aquele povo da escravidão do Egito. E conduzir pelo deserto, como Deus resgatou aquele povo. E o homem, que se refere à criação, Adão, o primeiro homem que foi criado por Deus. E o leão, que é a tribo de Judá, o qual nós falamos, venceu o leão, a tribo de Judá, que é Jesus. Então, todas essas profecias apontam para uma única verdade. E Deus está chamando o povo a retomar as suas origens. Quando nós lemos esse livro do profeta Ezequiel, que Deus apresenta como uma sentinela, que é o guardião, que quer dizer atalaia. Atalaia quer dizer aquele que anuncia, aquele que vai levar a palavra de Deus. Essa função de sentinela, vigilante, se refere-se à consciência da aliança, da fidelidade do povo de Deus. Ele está vigiando aquele povo, para que não se esqueça as suas origens. É como ele dizer, estou de olho em vocês, estou de olho em vocês. Lembrando que o Senhor os libertou do Egito, fazendo com que aquele povo a lembrasse. Veja que nós temos um querigma, nós
temos como Jesus veio, morreu, ressuscitou, está vivo. Jesus é a nova aliança do seu povo. Mas veja para aquele povo, qual era o querigma daquele povo naquela época? O povo judeu. O querigma deles, o Senhor vos tirou do Egito para que apresente culto a ele. A função do profeta Ezequiel é levar esse querigma àquele povo, não deixar que aquele povo esquecesse. Fazer com que aquele povo recordasse sempre que seu Deus é o Senhor e não os demais deuses que eles estavam adorando e buscando. E como membro da nova aliança eterna, que é a aliança que também nós podemos ser atalaias, esses sentinelas, vigilantes, anunciadores da palavra de Deus. O livro de Ezequiel, ele fala desse grande profeta de Deus entre os judeus cativos na Babilônia. Apesar de viver uma época de destruição em Jerusalém. Veja que esse livro, quando a gente lê, ele é um livro que fala de muitas coisas assim, muito difícil, muito dolorido, de um povo muito sofrido. E Ezequiel não perdeu a esperança. Ele era um homem que levava a esperança para aquele povo. Ele vivia além, ele conseguia ver além das tragédias. E profetizava um futuro para aquele povo, uma renovação. Confiando no Senhor, que daria ao povo um novo coração, um espírito para viver as suas leis. E Ezequiel era um sacerdote zeloso que compartilhava dos dramas de um povo rebelde, um povo de cabeça dura, um povo que tinha esquecido de Deus verdadeiro. E ele profetizou ali por volta do ano 597 a.C., durante o exílio da Babilônia. E nesse período foi que ele teve as suas primeiras visões divinas ali na beira do rio Cobar. Que ele fala ao povo da necessidade de renovar essa aliança com Deus. Ali ele está enfatizando que não basta ter esperança, mas era preciso conversão, era preciso mudança de vida, era preciso mudar. E veja que essa mensagem se refere também para nós hoje no Evangelho. Veja que aquele povo não é nada diferente de nós hoje. Compara aquele povo como se fosse uma árvore que para dar fruto, ela precisa de troncos fortes, raízes profundas, assim como o próprio Cristo. E aquele povo perdido, rebelde, desordenado, precisa reconectar-se com Deus. Não é diferente de nós hoje. E Ezequiel profetiza a necessidade de grande transformação, conforme é expresso lá em Ezequiel 11, no versículo 19, que vai dizer: darei um coração novo, colocarei no íntimo deles um espírito novo. Tirarei do coração deles esse coração de pedra e darei um coração de carne, para que siga meus ensinamentos, pratique as minhas leis. Então eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Mas os seus corações se voltar para o pecado, para a abominação, para os deuses, vão sofrer as consequências de suas ações. Veja que não é diferente dos nossos tempos de hoje. Se nós vivermos também uma vida de pecado, de desobediência, rebeldia das leis de Deus, também vamos sofrer as consequências. Veja que esse livro ele é muito atual. O profeta queria salvar aquele povo, fazendo-os recordar a aliança que Deus havia feito com eles, fazendo eles voltar às suas origens, embora eles estivessem fisicamente distantes de Jerusalém. Espiritualmente, eles estavam ainda mais afastados de Deus, cometendo práticas abomináveis. Quando nós lemos esse livro do profeta Ezequiel, parece que sai sangue desse livro. São histórias muito doloridas. O profeta Jeremias, ele é contemporâneo de Ezequiel. Ele também falou dessa nova aliança com o povo de Deus, mas não escrita em tábua e nem em pedra, mas no coração do povo. O tema desse ano, desse mês da Bíblia, ele se reflete essa mesma mensagem. O Senhor
sopra seu espírito e faz com que aqueles ossos ressequidos volte à vida, renovando a vida em Deus. E Ezequiel viveu entre os exilados. E o que vai diferenciar Ezequiel do profeta Jeremias dos outros profetas? Porque ele participou das angústias, do sofrimento do povo e a relação com Deus daquele povo no exílio ficou ferida e machucada. E Ezequiel, ele participou desse exílio junto com aquele povo. Ele passou pelo mesmo drama daquele povo, pelo mesmo sofrimento daquele povo, mas ele estava lá para lembrar aquele povo do Deus verdadeiro, recordar aquele povo da aliança que tinha sido feita quando Deus resgatou eles do Egito, fazer com que eles voltassem à sua origem. Então hoje nós ficamos com essa mensagem, tirado dos estudos da Bíblia, do livro do profeta Ezequiel que nós estamos estudando. Na próxima vez nós falamos mais sobre esse tema. Ainda estamos estudando, esse livro do profeta Ezequiel. Então ficamos com essa palavra hoje. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Que a paz de Jesus, o amor de Maria esteja no teu coração e até o próximo vídeo sobre a palavra de Deus do mês da Bíblia.